Mas ali, pastor Guerra, fala um pouco sobre a rejeição e aí o que deriva esse momento, essa síndrome, esse sentimento que as pessoas têm. É uma ferida profunda que pode destruir a vida da pessoa. Naturalmente, há graus de rejeição, cujos efeitos são proporcionais. Um homem foi criado à imagem de Deus, porém, para crescer com personalidade, deve-se juntar aos princípios estabelecidos pelo Criador. A principal necessidade que o homem tem é de amor, porque Deus é amor. Então, ele tem que... é a principal necessidade humana. E faltando isso, já começa o problema da rejeição. Não é? E muitas vezes a rejeição, ela leva o homem até a derrota. Eu falo assim, que um cara ele era tão derrotado que ele correu sozinho e tirou em segundo lugar, né? Esse aí se sentiu rejeitado mesmo. Eu gosto das piadinhas dele, né? Já contou. Você quer dar descontraído sempre. Então a rejeição, assim, ela tem falta do amor, já começa a rejeição. E a gente tocou no assunto onde, pastor Rogério, que você pode também dar uma reforçada, que a rejeição, ela tá aí para todo mundo. A gente é rejeitado em muitas etapas da nossa vida. A gente falou hoje, tá no noticiário, sobre autoescola, pessoal que não consegue passar na primeira fase, que está sendo investigado tudo isso, vai ser instaurada uma comissão para ajudar os instrutores, ou seja, você é rejeitado em tudo. É a forma como a gente vai lidar a rejeição que é diferente, é isso? Exato. Na verdade, a rejeição ela pode iniciar, e normalmente inicia muitas vezes na fecundação, né? Ou seja, quando essa fecundação ela foi feita sem compromisso, irresponsável, fruto de muitas vezes de irresponsabilidade dos pais. Então aí vem a gravidez, e a gravidez, a partir dela, se torna uma gravidez indesejada, e a partir daí já iniciou todo um processo, então, onde essa criança, já no ventre da sua mãe, já começa a receber esses primeiros impactos a respeito desse quadro, ou seja, desse momento de que ela está sendo gerada, onde a mãe não tem expectativa nenhuma, não sonhou, não idealizou, não se preparou para isso, onde tem um pai muitas vezes que é um jovem, né, completamente irresponsável no que diz respeito à responsabilidade paterna, né? Então, ou seja, completamente só visando o prazer e aproveitar a vida, entre aspas. Sim. E aí, a partir daí, já inicia então um processo e a criança começa a receber esses impactos, mas por isso que a Lília está aqui, ela tem muito mais propriedade de falar do que eu. Falar desses impactos das crianças, normalmente a partir de qual idade que você já começou a atender, né, com essa situação? Você chegou a comentar comigo que você já chegou a atender um bebê de 9 meses. Isso. 9 meses. 9 meses, que era filho de uma viciada em crack. Era um bebê. Na verdade, a mãe levou o filho do meio porque a escola havia encaminhado. Só que aí foi necessário pegar os 4 filhos. Nós vimos que deveria ser feito esse trabalho com os 4 filhos, com as 4 crianças. E o que esse bebê de 9 meses apresentava, os sintomas, assim, de Chorava muito, era um bebê que chorava muito, muito apático. Quando a mãe estimulava, a mãe até que não dava tanto estímulo, mas ela falou que quando ela chegava para pegá-lo no berço, esse bebê não erguia os bracinhos para que ela o pegasse. Era um bebê que não sorria, não sei se o pastor lembra desse bebê lá na clínica, mas ele nem sorria, o bebê não sorria. E você vê um bebê de 9 meses com dificuldade de sorrir, parte o nosso coração. O pastor falou sobre gravidez indesejada. Só que tem uma diferença muito grande entre uma gravidez indesejada e uma inesperada. Muitos são os casais, os familiares, né, ali que de repente descobre que a mulher está grávida. Mas aí é um susto, mas logo passa. Mas pode levar também a rejeição, a inesperada? A inesperada eu acredito que não. Porque o que acontece? A inesperada é porque você não planejou. Você não esperava por aquilo. Inesperada porque você não estava aguardando. Só que a partir do momento que você descobriu, estou grávida, você já passa a amar, já passa a desejar, já passa a dizer coisas boas para esse bebê. Então esse bebê não vai ser indesejado. Ele foi inesperado, sim, mas não indesejado. Muito. Agora, eu quero perguntar sobre uma dúvida de um telespectador que ligou aqui, ele não se identificou. Isso é muito comum de se acontecer, comportamentos ou situações que se repetem de geração em geração. Ele foi rejeitado pelos pais, mas ele conta que os pais foram também rejeitados pelos avós. Por que acontece isso de se repetir de geração em geração essa rejeição? Porque não foi tratada, não foi curada. E uma vez que essa ferida não é tratada, não é curada,
o que acontece? A tendência é reproduzir, ainda que inconscientemente. É o que ele tem, né? O que ele recebeu, ele vai dar. Isso. Então, essa pessoa precisa se tratar. Sim, né? E principalmente na fonte do amor, que é o Senhor, que é Deus. O ser humano, ele carece de amor, ele necessita de sentir que ele é amado e também aceito. Será que Ele também os rejeitados, eles têm facilidade de reconhecer a rejeição? Não. Ou não? Não. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho das características do rejeitado, porque às vezes a pessoa está assistindo, né? E ela pode falar assim, eu não sou rejeitada. Mas ao falar as características, às vezes ela pode se identificar com alguma dessas. E isso facilitar até um tratamento. Porque a gente não gosta de dizer que a gente é rejeitado. Sim. Não, com certeza. A pessoa nega. Eu acho que seria jóia a Lília poder falar, assim, já começando desde a infância, e a gente fala um pouco do adulto, né? Porque num determinado momento da vida, todos nós estamos sujeitos a nos sentir rejeitados em algum momento. Porém, quando isso é sempre eu me sinto impróprio no lugar que eu tô, acho que as pessoas estão me olhando diferente, porque esse sentimento, a rejeição, vai trazer um desequilíbrio emocional na pessoa. E esse desequilíbrio, ou a pessoa vai para um extremo ou ela vai para o outro. Ou ela vai se sentir a pior pessoa do mundo, ou ela vai também vir a questão do orgulho, da soberba, ou a forma que eu uso para ilustrar, ou ela vai se sentir o tapete, ou ela vai querer ser o lustre da casa. A criança rejeitada, como que as características que ela tem? Você, para observar, às vezes, você comentou comigo que é difícil um pai reconhecer isso no filho. Sim, sim. E às vezes a criança, ela está sendo rejeitada, ela se sente rejeitada. Quais são as características que ela tem? Olha, a criança, ela é muito mais fácil a gente perceber, até porque não é como nós adultos que já dissimula, né? Então, elas já falam mais abertamente que sente que o papai não ama, ou então que a mamãe não ama, que ela sente falta do abraço da mãe. Eu dou aula todas as manhãs, eu tenho alunos que quando me abraçam, falam assim, professor, eu gosto de vir porque o primeiro abraço que eu recebo é o seu. Olha só. Então, crianças que necessitam disso, de um toque, de um abraço, palavras de afirmação. Crianças carentes demais também? Carentes demais, que se apegam a qualquer pessoa, né, por estar mais próximas dela. A gente pode entrar até num tema, aliás, eu tenho muitas perguntas para fazer sobre rejeição, só quero trazer uma pergunta aqui sobre ansiedade, que foi o nosso último tema. Uma telespectadora, que é a Perla, de Nova Iguaçu, ela perguntou o seguinte, eu acho que ajuda muito, mas ela perguntou assim, a atividade física ajuda ela a controlar os sintomas da ansiedade? Aí você, como uma psicóloga, psicopedagoga, dá para ajudar a gente. Eu acredito que sim, porque você vai ocupar a sua cabeça, vai liberar a serotonina, vai conhecer pessoas novas, vai ficar bonito, vai ter boa saúde e vai parar de pensar. Ajuda muito, Ajuda né? muito. Perla, então faz favor, corre pra academia, não liga o carro não, já vai correndo pra academia, porque isso vai te ajudar e muito. Passou complemento dela, porque ela falou da criança, só ia complementar as características. Uma das características que a gente percebe no adulto é essa questão da aceitação, né? Ele busca, mesmo isso iniciando lá na infância, ele vai continuar a desenvolver na fase da adolescência e da adulto, ou seja, essa necessidade de aceitação, né? Necessidade de ser aceito nos grupos, por exemplo, se ele é jovem, ele precisa ser aceito num determinado grupo ou no nível de relacionamento. E aí tem alguns desdobramentos, ou seja, muitas vezes a pessoa pode fazer coisas para ser notado, para ser percebido, não é? Muitas vezes coisas para ser elogiado, não é? Para ser, receber elogios, não é? Outras coisas pode acontecer, é uma pessoa muitas vezes que vai usar as coisas para tentar trazer valor ao indivíduo, seja ele. Não é? E a gente sabe que as coisas ela não trazem valor. O valor é aquilo que você é, ou seja, a sua identidade. Então, quem sofre da rejeição é alguém que vai, muitas vezes, usar as roupas para tentar chamar a atenção, os bens materiais para dizer que isso foi fruto de conquista, para as pessoas acharem, nossa, como que ele é importante, como que ele é valoroso ou ela é valorosa por aquilo que conquistou e não por aquilo que ela é, não é? Pastor, uma outra telespectadora ligou aqui de Belo Horizonte, a Fátima, ela pediu para o senhor
explicar melhor e repetir a parte que o senhor fala sobre a renovação da mente. Eu acredito que foi a fala que, quando a gente até citou aqui, quando nós nascemos de novo, nosso espírito ele é renovado, mas a alma precisa de alguns cuidados. E o senhor disse sobre essa renovação, sobre essa renovação da mente. Exato. Exatamente, porque a alma, o processo de salvação da alma é do dia a dia, ou seja, sendo renovada dia a dia através da palavra de Deus, das Escrituras, né? Porque quando nós aceitamos a Cristo, ou seja, a condição espiritual de que nós estamos separados de Deus, ela é automaticamente refeita, reparada, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e reconhecemos Ele como sendo a nossa vida. Agora, ou seja, o processo de crescimento, de amadurecimento e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, isso é o dia a dia, é um processo. A palavra de Deus diz que é de fé em fé e é de glória em glória que nós seguimos a Cristo, e o seguir a Cristo nós vamos sendo moldados e transformados. E a renovação da mente ela vem através do quê? O lavar regenerador, através das Escrituras. É as Escrituras, ou seja, a Bíblia, a Palavra de Deus, que tem esse poder para renovar a nossa mente. E a Bíblia fala muito claro, ou seja, pensai nas coisas do alto, buscai nas coisas do alto. Né? Por quê? Porque lá Cristo habita e está sentado à destra de Deus Pai. Né? Nós temos mais uma pergunta de uma outra telespectadora, Vilma de Lagoa Santa. Sim. Ela quer saber o que fazer. Ela tem andado muito irritada, muito preocupada e com falta de memória. O que fazer? O que isso indica, né? Aí tem algumas estratégias para trabalhar essa questão da memória. A questão da irritação é descobrir o que está incentivando essa irritação na vida dela. Eu acho que está muito ligado, às vezes, à ansiedade, né? Ansiedade, Aí tem um trabalho que a gente faz lá para conseguir reativar isso. Agora, é um processo que vai ter que ser feito, nós temos que ver o histórico dela para poder acompanhar e ver aonde está essa irritação, onde estão os problemas. Talvez, muitas vezes, a pessoa ela começa a irritar até consigo mesmo. Né? Não tem aquela aguenta, coisa, né? A pessoa fala assim, eu não me suporto. Tem gente que chega na clínica e fala, eu não me suporto. Não é? Então, ou a pessoa ela se sente altiva demais e ela coloca aquela questão dela, né? Fica igual a questão do cara do pensamento positivo, né? Que ele achava que tudo era positivo, né? Aí ele morreu. Quando ele chegou no inferno, ele falou, não está quente, não está quente, não está quente. Esse aí é otimista, né? Otimista demais. Então, a questão é essa. Muitas vezes as pessoas caminham ou para um extremo, como diz a Lília aqui, ou para um lado demais ou para o lado tapete, né? Sim. Aí ela tem que ver o que tem, qual que é a situação, o histórico dela. Sim. Pode ser lá de infância, né, Lília? Isso pode vir de infância. Né? A Lília trabalha com criança que ela sabe. Né, que da infância a pessoa já pode começar a ser irritada de infância, né, Lília? Pode vir. Agora, os pais irritam, não é? Exatamente, aí vem escola, se repetindo, né? E vem gerando reflexos. Tem até um telespectador também que ligou, não se identificou. Eu achei muito interessante o comentário. Ele comentou o seguinte, que a pessoa que é rejeitada no ambiente de trabalho ou na família, em qualquer tipo de ambiente, ela carrega essa rejeição. Isso começa a desencadear vários outros sintomas. Pode desenvolver uma síndrome do pânico, uma ansiedade, outros problemas mais sérios. Isso acontece mesmo? Até quero perguntar para a psicoterapeuta. Psicopedagoga. Você fala 4 vezes esse nome, é outro dialeto. É terapia também. Então, tem a ver isso? Isso acontece de fato? É porque a rejeição também, o que vai acontecer? Das necessidades do ser humano também, que uma delas é a questão da proteção, se sentir protegido. E essa ausência da proteção acaba que vai gerar, sim, alguns episódios, como esse mesmo, mais sério, no caso, síndrome do pânico. Mas não só esse, traz depressão, que é um dos indícios assim, mais fortes. É aquela pessoa que já tem uma baixa estima, um olhar muito deturpado sobre ela mesma. Às vezes quem está de fora vê com tantas qualidades, mas ela mesma não consegue enxergar. E não é porque não quer, é porque a rejeição a impede de ver, a impede.